meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que tá essa segunda semana aí de aulinhas em casa? Tudo certo? Então, hoje a gente vai entrar no nosso conteúdo de novo, né? Vamos voltar até as ciências. Porém, a prof não tem um quadro grandão para poder fazer os lindos desenhos que a prof faz, que vocês sabem que os desenhos da prof são lindos. Ninguém pode falar. Já falem pro pai e pra mãe, porque os desenhos da prof são lindos. E como a prof não tem um quadro lindo, maravilhoso para poder fazer os desenhos para vocês, eu fiz uma coisa. Eu tenho papel e canetinha. Então, as aulas da prof serão com papel e canetinha, certo? Então, eu deixei um PowerPoint para vocês com tudo isso que a prof tá falando para vocês, né? Além do livro de vocês, claro. Então, tem toda a informação que vocês precisam, tudo que a prof vai falar para vocês. Inclusive, a prof tá com o celular da prof aqui, com o PowerPoint, pra prof ir acompanhando com vocês tudo que a prof colocou ali para vocês. Perfeito? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai começar com a estrutura da Terra. O que é isso? A gente já veio falando há um tempo atrás, né, sobre como que a gente descobriu que a Terra era redonda, como que os nossos antepassados utilizavam as estrelas, o Sol, a gente fez o nosso relógio de Sol, a gente fez o Gnomon, né? A gente fez tudo isso e acabamos parando por um tempo, né? Então, hoje, o que a gente vai iniciar? Sobre a estrutura da Terra, que era o conteúdo que a gente já estava vendo em sala, ok? Então, antes da gente iniciar como que é toda a estrutura do nosso planeta, a gente tem que entender como que ele foi formado primeiro, certo? Então, o nosso planeta, pelas pesquisas que a gente tem, ele tem uma datação de mais ou menos 5 bilhões de anos. Ou seja, ele foi criado há 5 bilhões de anos atrás, certo? Quando ele foi formado, quando ele foi criado, ele foi... a primeira coisa que surgiu foi uma bola gigantesca de fogo. Então, tá aqui, o nosso início. Ou seja, quando a nossa Terra foi criada, ela era uma bola de fogo gigante e que não tinha vida nenhuma. Não tinha como ter a possibilidade de vida porque ele era só fogo, único e exclusivamente, certo? Ao longo dos anos, dos milhares e milhares de anos, essa bola de fogo gigante, ela foi se resfriando, foi ficando fria. Só que foi uma coisa muito gradativa, foi devagarinho, não foi assim uma coisa do dia para noite. Aí, esse resfriamento fez com que criasse uma casquinha por fora. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente coloca a calda quente em cima do sorvete? O sorvete está super gelado, né? Quando a gente joga aquela calda, ela fica durinha, certo? E fica uma camada bem fininha. Então, ela não derreteu o sorvete, mas ficou aquela camada bem fininha ao redor. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o nosso planeta. Só que ao contrário, né? Então, o nosso planeta era uma bola de fogo gigante e quando ele foi resfriando, a parte de fora dele foi virando uma casquinha, que nem a casquinha de chocolate que a gente faz no sorvete, mas só virando uma casquinha por fora do nosso planeta. Então, ele foi resfriando, foi criando uma casquinha em volta mas por dentro dele ainda tinha a parte de fogo, né? Então, ele continuou quente lá dentro, ok? Isso levou milhares de anos, gente. Foi uma coisa super devagarinha até formar essa parte fininha que a gente tem por fora do nosso planeta. Depois passaram-se mais milhares e milhares de anos até chegar no que a gente é hoje. Quando aconteceu esse resfriamento, dessa casquinha ser formada, ela meio que fechou o nosso planeta e tudo que era quente ficou lá dentro. Só que como essas coisas quentes ficaram lá dentro, é como uma panela de pressão. Vários gases que antes eram mandados para o espaço, eles ficaram lá dentro. E à medida do tempo, eles foram saindo de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Esses gases foi que criou a nossa atmosfera. Então, a partir desses gases, foi que a nossa Terra começou a ter uma atmosfera. E essa atmosfera começou a ter chuva. Como a gente tem chuva hoje, que evapora a água e tudo mais, então começou esses gases a produzir várias coisas, e uma delas foi a chuva. E daí fez com que a gente tivesse água no nosso planeta. Até chegar, então, no que a gente tem hoje, que é uma esfera de água com as partes
terrestres, né? As partes continentais, ok? Então, teve uma bola de fogo gigante, um resfriamento dessa bola gigante de fogo, para depois chegar ao que a gente é hoje, ok? Por que a prof tá explicando tudo isso para vocês? Pra gente entender como que funciona toda a crosta terrestre, toda a parte de dentro do nosso planeta, a gente tem que entender como ele foi formado, né? Pra gente poder entender o que tem lá dentro do nosso planeta, certo? Então vamos agora entrar para dentro do nosso planeta. Então o nosso planeta, gente, ele é formado por 3 camadas distintas. O núcleo, o manto e a crosta. O núcleo, ele é dividido em 2 núcleos. O núcleo interno e o núcleo externo. O que é isso, prof? Seguinte, o núcleo é a parte mais interior do nosso planeta. Ele é a parte de dentro do nosso planeta mesmo. Esse núcleo, ele é super quente, acima de 5.000 graus Celsius. Ele é super, super quente. Não tem vida nenhuma lá dentro do nosso planeta, tá, gente? Então, lá, o que acontece? Por conta de todo o nosso planeta ter várias camadinhas, a camada de dentro fica super apertadinha. Então, pelo fato dela ficar tão apertadinha e tão pressionadinha lá dentro, ela ficou sólida. Só que ela é sólida e muito quente, por conta de toda essa pressão que tem de camadas por fora dela, ok? Depois, esse é o núcleo interno. Depois, o núcleo externo, que está por cima, já é uma parte líquida. Por quê? É como se fosse lava, sabe a lava que a gente conhece, que desce do vulcão? Lava, só que líquida, porque a lava ela não é líquida, né? Ela é mais um creme, parece, né? Meio pastosa. Só que o núcleo, ele é líquido, completamente líquido. Então, é como se fosse uma água, só que super quente, extremamente quente, tá? Então, o núcleo interno e o núcleo externo. Depois do núcleo externo, a gente vem com o manto. O manto, gente, ele tem também duas características diferentes, tá? O manto, o mais próximo do núcleo, ele tá mais líquido, porque ele tá muito próximo do núcleo. Então, é como se fosse uma continuidade do núcleo, sabe? Do núcleo externo. Então, o manto ali, ele tá líquido, naquela parte ali, mais próxima do núcleo. O manto seguinte, mais externo, ele já é mais pastoso, porque como ele já tá ficando mais distante do núcleo, vai ficando mais frio. E por conta dele ficar mais frio, ele vai criando essa consistência de mais pastosa, mais creme, como se fosse um creme, tá? Esse manto mais externo é onde tem o magma, que é onde ele sai pelos vulcões. Essa parte do manto externo é que realmente sai pelos vulcões, que é a lava, o magma, né? E é esse magma que faz com que mexa as placas tectônicas, que são aquelas placas embaixo da crosta terrestre, que estão todo ao redor do manto e elas ficam como se fosse nadando ali. E daí é o manto que faz mexer essas plaquinhas, o que acontece, os terremotos, os vulcões, enfim, que é uma coisa que a gente vai trabalhar depois. Acima do manto, aí vem sim a crosta terrestre, que é onde nós estamos, que é a parte de fora, né, da nossa Terra, e é onde nós estamos, todos os seres vivos estão, e a crosta terrestre é a parte mais fininha do nosso planeta, dura, sólida. E a nossa crosta, ela pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental é onde a gente tá, a parte dos continentes, a parte que é de terra, né? De rocha, de solo. A crosta oceânica é a parte onde tem os oceanos, onde tem os mares, os oceanos, a parte aquática, né? Líquida. Então, essas duas partes formam a crosta todinha. Ok? Então vamos lá, recapitulando. A gente tem núcleo interno, sólido, núcleo externo, líquido. Acima do núcleo externo, a gente tem o manto interno, que também é líquido. Acima do manto interno, manto externo, que é cremoso. Que é a parte que é mais aquosa, assim, não é água, mas é mais cremoso. Então, manto externo, assim. Depois do manto externo é que a gente tem a crosta, que é onde nós, lindos e maravilhosos, estamos em si. Entenderam isso? Espero que tenham entendido.
Se não entenderam, tem toda a parte teórica no slide que a prof passou e no livro de vocês, certo? Todas essas partes do nosso planeta, cada uma delas tem uma temperatura diferente, cada uma delas tem uma quilometragem diferente, ou seja, um tamanho, uma espessura diferente. Cada uma delas tem a sua propriedade, ou seja, é formado por coisas diferentes, tá? Vou dar um exemplo. O nosso núcleo, ele é formado por ferro e níquel, ou seja, ele é formado por duas coisas diferentes que em temperaturas tão grandes ficam tanto sólido quanto líquidos, tá? Então, dependendo do local onde está no nosso planeta, ele é formado de uma coisa diferente. Porque foi feito ao longo dos anos, né? Ao longo de milhares e milhares de anos. Por isso que cada uma tem uma característica diferente, certo? Então, uma das coisas que a prof falou para vocês é que quando foi feito esse esfriamento do nosso planeta, vários gases foram sendo produzidos dentro do nosso planeta. E esses gases formaram uma atmosfera, né? Uma atmosfera terrestre, que é o que permite com que a gente esteja aqui. Porque o que acontece? A atmosfera, ela é capaz de proteger nós, seres humanos e outros seres vivos, dos raios solares, nos protege da entrada de meteoros, da entrada de cometas, da entrada de qualquer outro astro que tente entrar no nosso planeta. A atmosfera é capaz de barrar isso, certo? Além disso, a atmosfera, ela permite com que o nosso planeta continue quentinho durante a noite, nas partes que não estão viradas para o Sol. Isso é chamado efeito estufa, né? Então, se a gente não tivesse atmosfera, o que ia acontecer? Quando a gente tivesse virado para o Sol, a gente ia queimar de tanto calor. Quando nossa Terra virasse, o que ia acontecer? A gente ia morrer de frio, porque como a gente não tem o Sol, toda essa temperatura ia para o espaço e a gente ia ficar com frio aqui. Então, a atmosfera tem essa capacidade de manter a gente quentinho enquanto o Sol não está batendo. E de proteger a gente do Sol enquanto o Sol está batendo na gente, tá? A atmosfera, ela é formada por várias camadinhas diferentes. Então, a gente tem o planeta ali com a crosta, a última parte, crosta. Acima da crosta, aí começa a atmosfera, certo? Então, a gente tem todas essas características do nosso planetinha. Núcleo, manto e crosta. Acima da crosta, a gente tem as camadas da atmosfera, certo? Cada camada tem a sua prioridade. Tem camada que é onde acontecem as chuvas, tem as camadas onde os aviões passam, as camadas onde acontece a aurora boreal. Então, cada camada acontece uma coisa diferente. Por quê? Porque cada camada é formada por um gás diferente, por uma quantidade de gás diferente, por uma temperatura diferente. Então, cada uma delas é capaz de formar, de ter características diferentes. A mais próxima da crosta, que é onde nós estamos, que é onde acontece as chuvas, o vento, tudo que acontece aqui de clima que a gente sente é a troposfera. Então, a gente tem várias camadinhas. A mais próxima da crosta, mais próxima da Terra, chama-se troposfera. A seguinte é a estratosfera, que é onde tem a nossa camada de ozônio, que é onde acontece o efeito estufa. Depois da estratosfera, a gente tem a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então, a exosfera é a mais distante de todas, tá? Ela é mais distante da crosta terrestre, né? Então, elas não têm uma divisão perfeita, né? Como a gente vê nos livros, como a prof colocou ali no slide para vocês. Não tem uma divisão, um risco mostrando aqui a troposfera, aqui a estratosfera. Não. Isso a gente deu essa separação para que ficasse mais didático, né? Para que ficasse mais fácil da gente ver isso daí. Porém, não é assim que funciona. Ela vai passando de uma para outra gradativamente e a gente não vê essa divisão, né? Quando a gente olha para cima, a gente não vê vários risquinhos assim divididos. Então, isso é só uma coisa didática para vocês entenderem como que funciona certinho, ok? Então, a gente tem várias camadas da atmosfera e o que vocês precisam saber agora é que essas camadas servem para proteger a gente contra os raios solares e para impedir que todo esse calor que a gente manteve aqui vá embora para o espaço quando for de noite, ok? Então,
Então, a gente já viu que a gente tem toda a parte de núcleo, manto e crosta. Acima da crosta, a gente tem a atmosfera, que é formada por várias camadas, ok? A atmosfera e a crosta terrestre fazem parte de uma coisa que a gente chama de biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a união dessas coisas. Por quê, gente? Nós aqui estamos na Terra, estamos na crosta. E a crosta tem ligação direta com a atmosfera, certo? Então, esse contato que tem direto um com o outro permite que a gente esteja aqui, certo? Só que além da crosta e da atmosfera, a gente tem uma outra característica que faz parte da biosfera, que é a hidrosfera, tá? Então, muitas feras é para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. A gente tem, primeiro, eu falei que eu tinha papel e caneta. Então, a gente tem primeiro, fora, né, do nosso planeta, a atmosfera. Então, a gente tem fora a atmosfera. Dentro do nosso planeta, a gente tem a hidrosfera. E a gente tem a parte da crosta que se chama litosfera. Então, ó, a gente tem essas três coisinhas. A atmosfera é a parte dos gases que estão fora do nosso, da crosta da terrestre, né? A hidrosfera é tudo que faz parte de água do nosso planeta. Os mares, os oceanos, os rios, os lagos, a chuva, a umidade, tudo que envolva água no nosso planeta, a gente chama de hidrosfera. Hidro vem de água. E esfera de esfera. Ou seja, da Terra. Então, hidrosfera, água em forma de esfera, né? Então, a hidrosfera é tudo que envolve o nosso planeta que tem a água, que envolve a água. A litosfera é a crosta terrestre, que é onde nós estamos. Então, a litosfera é a crosta terrestre, que é onde a gente está, onde todos os seres vivos estão, onde os animais estão, onde nós estamos, as bactérias, os vírus, tudo isso tá na litosfera. Só que tudo isso daqui junto, gente, faz com que a gente consiga existir. Porque se só tivesse a crosta terrestre, nenhum ser humano conseguiria estar aqui, nem nenhum outro ser vivo. Se só existisse água, talvez os animais aquáticos, né? Mas se não tivesse a atmosfera, eles não iam ter oxigênio. Então, precisa da atmosfera para que a gente tenha o oxigênio, para que a gente seja protegido dos raios ultravioleta, dos raios do sol. Então, os três unidos é que forma a biosfera. O que significa a biosfera? Biosfera. Significa bio, significa vida. E esfera, esfera. Então, é o quê? É uma bola de vida. Nosso planeta nada mais é do que uma bola de vida, né? A gente sabe que não é bem uma bola, né? A gente já viu que, na verdade, ela não é redonda especificamente. Tudo isso é um geóide. Mas vamos tratar aqui como bola pra gente entender melhor, tá? A gente não ficar nessa confusão de é redondo, não é redondo. Beleza? Então, o que é a biosfera? A biosfera nada mais é do que a esfera de vida, a bola de vida. Então, para que a gente tenha existência aqui, o que a gente precisa? De uma crosta, da parte continental, da água dessa parte continental e da atmosfera para proteger tudo que está aqui e dar os gases necessários para nossa existência. Então, a biosfera, gente, nada mais é do que a atmosfera, crosta terrestre e água, tá? Isso, essas três coisas fazem com que a gente consiga viver e sobreviver dentro do nosso planeta, ok? Então, vamos para o que nós aprendemos hoje. Vamos uma recapitulação. Então,
Então, o que a gente viu hoje? Primeiro, como que a Terra foi formada, certo? Que era uma bola de fogo, virou uma bola de casquinha, depois virou uma bola de gases, né? Para depois virar uma bola de água. Então, a formação da Terra. Depois da formação da Terra, a gente viu que a Terra é formada por núcleo, manto e crosta, ok? Tudo isso faz parte da bola Terra. Depois a gente viu que, além de na formação da Terra, além de formar a crosta, foi formado a atmosfera e a hidrosfera. A crosta, a atmosfera e a hidrosfera formam a biosfera. Então, ó, eu e meus esquemas, né? Então, ó, a formação da Terra deu 3 coisas pra gente. Primeiro, núcleo, manto e crosta, tá? Que é a Terra por si só. Nos proporcionou a atmosfera e nos proporcionou a hidrosfera, que é toda a água que a gente tem no nosso planeta. A crosta, a atmosfera e a hidrosfera formam a biosfera, que é o que a gente tem para poder sobreviver no nosso planeta, ok? A biosfera, gente, foi só uma determinação, uma nomeação que os cientistas deram para o que o planeta é, né? Que é uma bola de vida onde tem vários seres vivos em contato o tempo todo um com o outro. Nós estamos o tempo todo em contato com animais, o tempo todo em contato com bactérias, até dentro do nosso corpo tem bactérias, né? A gente está o tempo todo em contato com vírus, coronavírus, que a prof já explicou para vocês. Então, a gente está o tempo todo em contato com vários outros seres vivos. E isso só é possível por conta dessas 3 características, tá certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido isso, como que funciona, né, dentro da nossa Terra, dentro da nossa, de todas as camadinhas que existem na nossa Terra, né? Lembrando que essas camadas não são marcadas com marcações e tudo mais. O que a gente consegue ver de marcação é a crosta, né, porque é uma coisa dura, e o manto, o núcleo interno, que é duro, são sólidos. O restante, como é líquido e aquoso, a gente não consegue delimitar, né? Dar uma separação, um risco, como a prof falou pra vocês que tem um risco delimitando. Isso não existe. A gente mostra pra vocês dessa forma e a gente estuda dessa forma para que fique mais didático, mais fácil da gente entender, certo? Então, era isso. Então, uma ótima semana pra vocês. A gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem muito bem as mãos de vocês. Fiquem em casa, por favor. E um ótimo, ótimo dia pra vocês. Um super beijo e eu tô morrendo de saudade. Beijo!